Ô, gente, você sabe escolher o colchão ideal? E o travesseiro ideal? A gente sempre tem dúvida, né? Será que compra aquele com a espuma da NASA? Compra aquele de pluma, de pena de pato, enfim. E o colchão de mola, de espuma? Eu convidei o Dr. Rodrigo Castro de Medeiros, que é ortopedista, para tirar todas as nossas dúvidas. Se você tiver dúvida, já vai mandando no nosso WhatsApp 991765602. Boa tarde, Dr. Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Fernanda? Então, tá bom, prazer te receber aqui, viu, Obrigado, doutor? é um prazer também. O que a gente tem que levar em consideração na hora da escolha do colchão, doutor? Isso é uma coisa complicada porque vai muito de pessoa para pessoa. Então, o tipo de colchão é muito ligado a conforto, né? Penso que a durabilidade do colchão, na verdade, se o colchão passou do prazo, esse é o grande X da questão. Porque se o colchão ele está deformado, você vai ter dores, porque você passa uma boa parte do tempo ali deitada, então você vai ter dores, ou pelo menos você não vai ter um sono tranquilo, você vai ter um sono inquieto, e isso vai fazer com que você não renda seu dia normalmente. Então, são vários fatores aí que a gente pode pensar, né? Mas qual que é melhor, doutor? Mola ou espuma? Não tem um melhor, na verdade. Tanto a espuma quanto a mola, ela pode te trazer um conforto bom. Se ele for muito mole, tanto na espuma quanto na mola, você vai deformá-lo muito fácil. E isso vai fazer com que você perca ali a retificação da sua coluna, que seria o ideal. Por outro lado, se você tem um colchão muito duro, você, principalmente para quem tem as proeminências ósseas, né, uma pessoa magra, e vai sentir ali aquele ponto vai ficar incomodando, né? Então, assim, tem que ser uma coisa de pessoa para pessoa. Entendi. Né? E a questão da densidade do colchão, que a gente vê tantas densidades aí, né? Como é que é a escolha disso? Então, isso entra da mesma história, né? A densidade maior, teoricamente, a gente pensa que ele vai fazer com que a pessoa fique numa posição reta, né? E isso vai ser bom. Mas se a pessoa tiver essas proeminências ósseas e dorme, por exemplo, de lado, a pessoa pode sentir e começar a ter dor naquele ponto de contato. Então, e o outro lado a mesma coisa, né? A densidade muito macia vai fazer com que isso deforme e a pessoa tenha desvios na coluna, por exemplo, que isso vai causar dor. Ela vai ficar afundada lá no colchão e não é legal também. Perfeito. Então é testar mesmo, né? E isso a gente até acostuma, então é muito comum a gente acostumar com o colchão, por mais que não seja o ideal. E você troca o colchão para um teoricamente ideal, você demora um pouquinho para se adaptar. Porque tem essa dificuldade mesmo, que a gente se acostuma mesmo, né? E levar em consideração também como eu durmo, né, na hora de escolher, né? Perfeito. Se eu durmo de lado, se eu durmo de barriga para cima. Perfeito. Né? Perfeito. Levar tudo isso em consideração. Sim. Agora, quem tem lordose, doutor? O que seria ideal para pessoas com lordose? Então, para todos, o ideal realmente é de lado. Esse é o ideal. Só que, lógico, posição é de lado. Posição de lado. Só que lógico que isso a gente acostuma, né? Isso são muitos anos assim. Então acostuma. Então quando a gente muda, é comum a gente, por exemplo, muitas vezes uma cirurgia que eu não posso que o paciente durma de lado. Esse paciente, ele vai, ou ao contrário, ele dorme de lado e eu não posso que ele durma de lado, ou ao contrário, então ele tem dificuldade para realmente se adaptar. Mas o ideal seria de lado mesmo. A lordose seria a curvatura, vamos dizer, aquela curvatura do bumbum, né? Certo. Então seria a hiperlordose. Se a gente tiver a pessoa de lado e ela retificar a cabeça e tiver, por exemplo, um travesseiro no meio das pernas, faz com que a coluna fique exatamente reta. E isso faz com que não force a coluna. Entendi. Isso vai trazer um conforto maior, né? Entendi. Por outro lado, se a pessoa dorme de barriga para cima, não é o ideal, mas é o que a pessoa costuma. E ela tem essa hiperlordose, o ideal é que a gente retifique a coluna. Por exemplo, se a gente deita no chão, a gente sente isso, né? Parece que fica num incômodo. Um buraco ali, né? Perfeito. Se a gente dobra a perna, faz com que daí assenta, a coluna retifique. Assenta no chão. Perfeito, perfeito. A gente tem até uma imagem, doutor, das 3 posições, né? De quem dorme de lado, de bruços, olha aí, ó. Lado, bruços e costas. Então, a primeira foto é de lado. Isso. Então, o lado esquerdo do teu vídeo tá a coluna desalinhada. O inadequado, né? É, o inadequado. Perfeito. E o outro é o adequado. É mais ou menos isso que o doutor está falando aqui. Isso. Na primeira imagem de lado, a pessoa está com o travesseiro muito alto, está levantando a cabeça demais.
abdominais, onde tem aquela imagem vermelha na coluna perto da cabeça. E ali na região do abdômen, como a perna está caída, vamos dizer assim, está também forçando a coluna. Então, o ideal é um travesseiro que não seja nem muito alto, nem muito baixo, né, na altura do ombro, e um travesseiro no meio das pernas. E ali eu tô vendo que também tem um travesseiro na cintura, ali na altura da cintura, né? Na segunda imagem. Não, na primeira ali. Ah, perfeito, na primeira perfeito. também tem Retifica também, perfeito. Retifica também. Um travesseiro mais fininho, no caso. Exatamente. A mesma coisa acontece se a pessoa dorme de barriga para cima, né? A gente tem aquela curvatura que, se colocar um travesseirinho, também vai ter um apoio, e o principal seria aquele lá atrás do joelho, justamente para dar uma equilibrada, uma retificada na coluna, para que isso dê um repouso. E aí, né? A espessura do travesseiro, a pessoa tem que fazer o teste mesmo, né? Tem que deitar no fazer o teste. chão reto e ver o tamanho do vão que fica ali, que vai ser exatamente o tamanho do travesseiro, certo? Perfeito, até porque nós já temos os nossos desvios, um diferente do outro. Então não tem uma regra. Entendi. Né? Então é realmente testar. E a terceira imagem ali é para quem deita de bruços, De bruço, né? Que é a pior posição. Para qualquer pessoa, mesmo não tendo problemas, mesmo doutor? não tendo problema, e a gente vê que principalmente as mulheres gostam muito da posição de bruço. Olha, eu vou confessar que a vida inteira, doutor Rodrigo, eu dormi de bruço. Aí eu tive que passar por uma cirurgia de hérnia de disco. Perfeito. E aí, a partir disso, eu só durmo de lado. Isso. Eu aprendi a dormir de lado, mas eu acordava de madrugada, me pegava dormindo de bruço, me corrigia. Hoje é natural para mim dormir de lado, mas a vida inteira eu dormi de bruço. Isso é muito comum. Isso é muito comum e é a pior posição de todas. É a pior posição. Também a gente colocando ali um travesseiro na região da cintura, isso vai dar uma melhorada na posição, e é importante não ter um travesseiro alto também, que é comum, né? A gente coloca um travesseiro alto e isso faz com que a cabeça jogue muito para trás, muito para a direção das costas. Isso faz com que force muito a cervical, resultando em dor. E para quem tem hérnia de disco, doutor, como eu tive, o que seria ideal? Mola, espuma? Então, é a mesma história, né? A gente ouve falar, não, espuma é melhor para quem tem problema de coluna, porque é mais duro, mas os colchões de mola também existem nas versões mais durinhos, né? Sim, tem as mais duras, inclusive tem aquele pillow, né, que é uma cobertura de espuma que você pode mudar conforme a sua necessidade, né? Então tem várias opções e que vai resultar no que você precisa, né? Então não tem uma regra, né, Não doutor? tem uma regra. Cada um é cada um e tem que observar certinho as posições que dorme, né? Fazer o teste do chão, né? O vão que fica, para saber comprar o travesseiro adequado. Perfeito. Agora, com relação a travesseiros, doutor, o que seria o mais adequado em termos de material? E também tem essa situação, também, né? Também entra hoje no mesmo... A gente tem agora algumas coisas mais novas, viscoelástico, que ele deforma e ele fica naquela posição, e depois, quando você, vamos dizer, tira o peso, ele volta. Né? Então você tem que testar também, que também não pode ser nem muito alto e nem muito baixo para poder corrigir. Então é realmente de pessoa para pessoa. Até aqueles da NASA lá, uma vez eu fui testar aquilo, achei duro pra caramba, falei, não consigo, não vou me adaptar, e um monte de gente falando, não, mas é o melhor que tem. Não existe isso de melhor que tem, o melhor é o que se adapta, gente. Exatamente, é difícil. O da NASA é justamente esse viscoelástico, né? Então é uma situação complicada de você dizer qual que é o melhor. O ideal, na verdade, não é no que a gente pensa no material, né? Na verdade, o material, eu penso que ele vai dar uma durabilidade diferente, e essa durabilidade vai fazer com que você, com o tempo, perca aquilo que você procurou. Né? Você adequou aquilo que era o ideal para você, para os seus desvios, para a sua maneira de deitar, porque se você dorme de bruço e você tem um travesseiro um pouquinho mais alto, você vai sentir sua cervical. E esse travesseiro mais alto pode ser necessário para a altura do ombro para quem dorme de lado. Entendi. Então, é muito de pessoa para pessoa. Só que a durabilidade vai fazer diferença, porque se você escolher um travesseiro mais alto porque você dorme de lado, para que você fique com a cabeça retificada, para sua coluna retificada, porque ele fica na altura dos ombros, daqui uns meses ele não vai estar mais alto, ele vai estar fininho. Perfeito, ele vai começar a perder ali a Então altura. Tem que trocar com mais frequência. Vamos falar então da frequência, né? Qual que é o ideal de troca de colchão e travesseiro? É muito também relativo, de marca, de qualidade, né? Então a gente vê aí colchões de 5 anos de garantia, né? Mas é comum a gente ver que ele acaba não durando, né? Então o que você percebe é que ele começa a ficar deformado. Então acho que assim, o ponto ideal é esse. Você acordou de manhã e olha o seu colchão.
ele está deformado. Começou a deformar, tem que trocar. Tá independente se ele tem 10 anos de garantia, né? Melhor, né? Se ele não chegou nos 10 anos, é bom que você pode cobrar, né? É verdade, é verdade. Pode Então, cobrar. deformou é a mesma questão do travesseiro, né? Ficou fininho, você comprou ele grandão. Começou a ficar mais fino, já está na hora de trocar. Está na hora de trocar. Tá na hora de trocar. Doutora, e agora, e a questão assim, por exemplo, o marido é gordinho, a mulher é magrinha. Como é que faz para equilibrar isso daí? Isso é uma situação mais complicada, né? Mais complicada. Esses colchões de mola, teoricamente, eles equilibram melhor, porque eles falam de mola ensacada, né? Que acaba não interferindo um lado e o outro, e você tem que girar, né? O colchão. Mas também é uma situação que, assim, a pessoa mais gordinha vai fazer com que o colchão deforme mais rápido. Isso é uma situação natural, né? Isso é uma situação natural. Acho que é muito de loja mesmo, de marca. Entendi. Então, deformou, vai ter que trocar. Independente se um lado está perfeito, o outro daí deformou do marido que é gordinho, tem que trocar, né? Sim, tem que trocar. Você não tem como lidar com aquilo, porque mesmo que você gire, muitas vezes você girando e deixando a pessoa mais magrinha ali, aquele colchão está deformado. O magrinho vai sentir que ele vai ter uma piora ali na posição e tudo mais. Entendi. Doutor, o que a gente pode fazer, você como especialista, para evitar dores no pescoço, torcicolo, logo que a gente acorda? As dores de pescoço, vamos dizer, dores nas costas, é uma das queixas mais comuns em consultório no mundo todo. Chega a 90%, 98% das pessoas tem pelo menos um episódio de dor nas costas uma vez por ano. Quer dizer, é uma coisa extremamente comum. Isso está muito ligado à postura. E hoje, estresse, postura e estresse, né? Então, a postura no colchão ou a maneira de dormir, isso é uma coisa que faz muita diferença. E o dia a dia, né? Hoje, os celulares, né? A gente fica muito ali com a cabeça abaixada com o celular, isso dá muita tensão, muita dor, né? Então, assim, quem fica muito sentado ou quem fica muito em pé, o ideal é não permanecer numa posição por tempo prolongado, principalmente se essa posição for uma posição inadequada, que é o que a gente chama de ergonomia, né? Então, uma ergonomia adequada. Certo. E você poder descarregar, vamos dizer assim, essa tensão, essa contratura que você cria, essa situação, com o que a gente acabou de ver, que é o exercício físico. Olha só. Ali foi dito perfeitamente sobre o fortalecimento, mas é fundamental também o alongamento, né, para que a gente consiga desfazer aquelas tensões musculares. Porque são coisas que são tão rotineiras que a gente nem percebe, né, doutor? Que a gente fica aqui no celular o dia inteiro assim, e né? e nem sempre resolvendo coisa simples, às vezes está se resolvendo uma coisa complexa. Exatamente. Isso te dá uma contração, né, te dá uma tensão e isso vai te causar dor, né? Aí você vai para um trânsito que não, muitas vezes é um trânsito tranquilo, né? É verdade. Tudo já isso fica tensionado também dirigindo. Perfeito. E não faz nada, nenhuma atividade física, nenhum alongamento, não faz nada, para né, compensar. Para compensar. Né? Quantas pessoas não estão aí dentro disso que a gente está falando e ainda tem uma alimentação inadequada? Quer dizer, se está com fome, você não está tranquilo, você tem um tensionamento, às vezes deixa de ir no banheiro porque você precisa resolver alguma coisa, quer dizer, tudo isso aí vai trazendo tensão. E isso resulta em dores, né? O corpo responde, é a somatização, o corpo vai respondendo. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua participação Nada. aqui.